Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de janeiro de 2024. A OTAN e a Rússia caminham para uma guerra? Vai acontecer? É inevitável? Vamos detalhar esse assunto, mas antes quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e deem um like, gostei. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um assunto importante, é um assunto atual e é um assunto que vê não só o futuro da Europa, mas, com certeza, se houver uma guerra, o futuro de toda a humanidade. Bom, essa questão ela está sendo muito debatida no Ocidente. Os países civilizados, os países do Ocidente estão debatendo isso. E os principais generais da OTAN acham que sim, que deverá haver uma guerra com a Rússia. E eles acham isso que não é já, não é imediato, mas que pelo menos minimamente daqui a 3 anos a Rússia atacará a OTAN ou um de seus países, principalmente um dos países que fazia parte da ex-União Soviética. Existem algumas dúvidas quanto a isso, tem gente que acha que não há possibilidade dessa guerra, que é muito difícil. Agora existe uma certa corrente majoritária que sim. Mas essa corrente majoritária diz até o seguinte: ok, pode ser que não haja, mas temos que nos preparar. Não podemos ser pegos despreparados como o que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia nunca se preparou para guerrear com a Rússia. Até porque quando ela entregou as armas nucleares, num acordo que participou os Estados Unidos da América, participou a Inglaterra e a Rússia, ficou acertado entre essas partes que esses 3 países protegeriam a Ucrânia de qualquer invasor. E não existia nenhum invasor em perspectiva na época. E a Ucrânia entregou para quem? Porque a Rússia, dentro desses 3 países, pela proximidade, ficou encarregada de receber as armas nucleares e destruí-las. Ela destruiu? Não. Ela algumas destruiu que estavam vencidas, outras ela continuou fazendo a manutenção. Foi um grande erro e também ela deveria proteger a Ucrânia, mas um dos que deveria proteger a Ucrânia invadiu a Ucrânia, justamente ela. Então, a OTAN está preocupada, está se armando e vai se preparar para minimamente, quer dizer, já ela teria como se defender se precisasse, mas ela já vai se preparar para, daqui a 3 anos, ter condições, inclusive, de contra-atacar uma guerra não só de defesa. Se ela sofrer um ataque, um de seus países sofrer um ataque da Rússia, ela vai contra-atacar, é claro que em território russo. Eu acredito que, falando em termos de guerra convencional, a Rússia perde, né? E você já tem algumas pessoas que às vezes assistem esse canal, eles têm uma visão diferente, né? Uma visão mais voltada para de apoiar a Rússia, mas eu quero dizer o seguinte: por que perde? Se ia ganhar em 3, no máximo 10 dias, ia conquistar toda a Ucrânia. Já vamos fazer 2 anos e já vamos começar a caminhar para o 3º ano de guerra. Dificilmente ela conseguiria dominar a Europa numa guerra convencional, né? O que pode existir é a Rússia, o que ela já está fazendo com o Ocidente, ela está fazendo ameaças nucleares, de que poderá colocar armas nucleares no jogo, poderá usar armas nucleares. Há uma semana atrás ela ameaçou a Ucrânia novamente, dizendo que se a Ucrânia usar o equipamento que ela já está usando, fornecido pelos Estados Unidos da América ou pela OTAN, poderá sofrer ataques de armas nucleares táticas. É loucura, mas são ameaças e eles já vêm fazendo essas ameaças depois dos 6 meses de guerra, quando eles não conseguiram nada, né? É uma guerra que está
bem movimentada. Muita gente diz que é uma guerra que virou estática, mas não está estática porque as baixas que o exército russo está tendo são muito grandes, né? Não é uma coisa que ficam dois exércitos, cada um em suas trincheiras, olhando um para o outro, não, porque há movimentações e tentativas dos dois lados. Pode ser que não haja sucesso. A Rússia, pelo menos na frente onde ela está espalhando notícias falsas, que tem avançado e não tem avançado, como em Advivka, em Kupiansk, em Bakhmut, continua tudo como está, mas se está movimentado que eles estão tentando. E com isso procuram desgastar as forças ucranianas. Então, eu acredito que o exército russo contra o exército da OTAN teria muito menos condição, muito menos chance, né? Ela não conseguiu conquistar a Ucrânia em 2 anos, e não vai conseguir nem com 3 anos, nem com 5 anos conquistar a Ucrânia, não adianta. E também, para acontecer uma guerra com a Rússia e a OTAN daqui a 3 anos, a guerra da Ucrânia tem que parar, né? Em algum momento ela tem que parar. Eu acredito que a partir daí é que esses generais estão contando 3 anos, porque aí a Rússia precisa se preparar. A Rússia sofreu perdas muito grandes, ela perdeu mais de 6 mil tanques de guerra, né? Ela tinha uns 10 mil tanques e perdeu uns 6 mil. Agora, o que sobrou é a cacarequeira da Segunda Guerra Mundial que ela está usando. Os tanques novos que ela tinha já foram todos eliminados, né? Então, ela não tem condições de fazer uma guerra de igual para igual contra a OTAN, né? E nem contra os Estados Unidos somente, também ela não teria essas condições. Vamos torcer para que a guerra termine logo, né? E que não haja uma guerra depois, né? Mas justamente eu acredito que é o que o mundo tem vendo, que o ditador russo, Vladimir Putin, ele tem tomado decisões erradas, né? E essa guerra já foi uma decisão errada, que hoje até está difícil dele sair, né? E eu diria, o Putin está mais fraco, não tenho nenhuma dúvida disso. Ele está mais enfraquecido até os olhos da opinião pública russa, porque ele disse para todo mundo, dentro da Rússia e fora da Rússia, que em 1 semana, em 10 dias, a Ucrânia estaria conquistada. Eles vieram preparados para entrar com uma parada militar na capital Kiev. E isso não aconteceu, né? Não houve parada e nunca haverá uma parada militar de tropas russas desfilando na cidade de Kiev. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. As análises que vocês veem aqui, os fatos que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.